Gente, boníssima noite, sejam bem-vindos aí a mais um Syncup geral de cocriação e acolhimento do Rerê, né? Hoje é dezembro, hoje é dia 1º de dezembro, estamos no primeiro dia de dezembro, último mês, né, de 2025. E como a gente sempre faz, seja no final do mês que está terminando, no início do mês que está começando, a gente faz uma colheita. Tá? Então, eu sempre dou um geralzão, né, de tudo um pouco, dentro das coisas que eu estou envolvido. Obviamente, às vezes nem dá para falar de tudo, embora eu esteja envolvido com bastante coisa, diz respeito ao Rerê. E depois cada um que está aqui presente tem a oportunidade de fazer a sua própria colheita também, que é bem bacana. Indicando na sua colheita, né, de que forma o Rerê, com o protocolo de saber cultural, né, está presente na sua vida, ou no seu projeto, ou nas coisas que você vem fazendo, né, e de como isso vem informando, formando e informando, né, informando e formando, ou fomentando, né, tudo que se deseja fazer de futuro no presente, hoje, né, nesse tipo de realidade louca que a gente está vivendo. Então é isso. Vamos começar a fazer, como a gente sempre faz, que é um check-in. Né? O check-in, para quem não sabe, é quando você chega a dizer como é que você amanheceu, né, essa semana, né? Como é que você amanheceu a semana, como é que está a sua energia, como é que você passou o dia de hoje. E para a gente começar a sincronizar nossos fluxos aqui, né? Porque obviamente, como todos nós aqui, sem exceção, estamos fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Certamente, não tenho a menor dúvida, né, de que nossas cabeças estão em vários lugares. Quando não, as pessoas estão aqui, estão em outros lugares literalmente. Então começa dessa forma, eu estou chegando. O dia foi relativamente suave no sentido, os fluxos foram acontecendo, mas foram acontecendo de uma forma cadenciada, tirando o momento, né, que ficou sem energia elétrica, enfim, essas coisas aqui nessa região acontecem com bastante frequência, infelizmente. Mas estou aí, isso não mexeu com o meu humor, né? Estou feliz, as coisas estão fluindo de uma forma muito incrível, né? E é isso, gente. Assim eu faço o meu check-in. Eu vou passar agora para quem caiu de paraquedas, primeiramente aqui comigo, que foi o Catito. Tá? Então, Catito, fica à vontade aí para você fazer o seu check-in, querido. Seja bem-vindo. Boa noite. Muito boa noite a todos. Chego feliz, chego animado, chego, chego celebrando nós aqui, o momento e, e todos os passos e caminhares. Celebro demais também a presença do Ramonzitos. É, poxa, e celebro como sempre a nossa presença no momento presente, né? Felizão com tudo mesmo, celebro demais com cada um de vocês, assim, muita coisa legal, muita mesmo. Abração. Passo a palavra para o Brás. Buenas, Catito. Gratidão, Catito. Eu continuo sem a minha cam, mas está bem também. O meu final de semana foi tenso porque uma aranha passou pelo meu pescoço e me deixou com uma o pescoço todo inflamado aqui, enfim. Mas já estou bem melhor, não fui à cidade, está resolvendo. Já trabalhei muito hoje, já plantei mais 80 mudas de capim vetiver. Trabalhão danado, duro, pesado, bacana, legal, show de bola, é isso. Tô bem, cara, tô feliz, tô celebrando com todos, celebrando tudo com todos, é,
celebrando o tempo do tempo que a gente tem. Sem expectativa, sem criar muita... sem criar aquela fantasia de que vai desarvorar um turbilhão de coisa, porque não é bem assim, a coisa é mais pé no chão, né? Então, assim, mas estou bem, estou legal, estou feliz e espero que todos estejam felizes também. Eu passo para o Cauê. Opa, valeu, Brás. Boa noite a todos. Chego bem animado, bastante energia. Já cheguei em casa aqui agora, né? Tava tocando um violão aqui. Você tava com saudade da viola. Então eu entro numa energia boa. E quem tava com uma explosão aqui criativa de ficar fazendo barulho com o violão. Chego assim, chego presente, diria. E passo para o Ramon. Salve, salve, Ramon. Boa noite, pessoal. Obrigado aí, Cauê, pela palavra. Agora que eu vi o amarelo que eu tô vestindo tá bonito, né? E ele condiz aí com o meu ânimo que melhorou aqui depois que eu cheguei em casa e tomei um banho, né? Porque o dia foi esgotante. Hoje eu cheguei do trabalho e falei, tô muito cansado. Aí o Catito reforçou o convite, porque ele já estava me chamando já há algumas semanas. Eu não pude estar presente nas reuniões anteriores, né? Mas eu acho que é um espaço legal, bacana, eu me sinto à vontade. É muito bom estar aqui com vocês. Estou animado também, revigorado, vamos dizer assim. E no espaço aí da escuta, mais para escuta, né? Conhecendo aí vocês, o grupo, como que funciona, né? Como que eu posso também contribuir. Eu acho que isso vai vindo naturalmente aí com a escuta, observação, né? E, e é isso. Ramon, Oi? uma perguntinha. Uma perguntinha. Sim, à vontade. Nós já fizemos, nós não fizemos seu acolhimento ainda não, né? Não, não. Eu acho Cara, que. hoje a gente não vai conseguir porque a gente tem Aham. a colheita que a gente vai fazer hoje no mês de novembro e eu ainda vou fazer um sobrevoo de coisas que... Aliás, na minha colheita eu já vou fazer um sobrevoo de várias coisas, né? E aí vai ter oportunidade para todo mundo aqui fazer suas colheitas. O Braz, o Pablo, que está aqui, o Cauê, né, o Catito. Vai ser bom que você vai poder acompanhar a colheita de cada um aqui, tá bom? Mas Isso, isso. fica a proposta de você chegar semana que vem para a gente poder fazer seu acolhimento, tá bom? Tá bom, agradeço. Na próxima Valeu, obrigado. segunda-feira. Tá, vai Tá ser jóia. legal a gente poder te Isso. acolher aqui. Tá, Eu querido? vou me programar para estar presente aí. Ah, faça Obrigado. isso, faça isso. Você pode passar para o PZYKX, que também é conhecido como Pablo. Tá bom. Esse é o nome mais famoso dele, é o PZYKX. Pablo, ninguém conhece, entendeu? Beleza. Tá passado. Valeu, povo, jogo bem. Dia bom de trabalho aqui na aldeia Barra Franca. Várias conexões, várias coisas rolando. E é isso, celebrar aí a união aí da galera mais uma vez. Bora pra colheita, colher. Maravilha, Pablo. Então, gente, vamos lá. Vou abrir os trabalhos aqui, tá? Vou basicamente falar de uma dinâmica que vai começar a acontecer nessa primeira semana, que é a reconfiguração do Telegram do Rerê. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Na sequência, vou falar da experiência do Rereton, né? Enfim, mas muito dentro
de como foi novembro com relação a essa experiência, né? Não vou fazer uma retrospectiva completa, não, mas vou falar em cima disso, do Reggaeton, que é a primeira hackathon do Rerê, vamos dizer assim, né? Que a gente fez junto com um projeto, uma iniciativa educacional do projeto It's Crypto, aqui do Rio de Janeiro, que é do Adalberto Alessandro, né? Que também faz parte da ecologia do Rerê, né? Que foi vencendo, né? Bem bacana mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois nós vamos falar do Sync Local, que aí eu vou bater essa bola, eu vou passar as minhas impressões, depois eu vou bater essa bola junto com o Brás, que está aqui, né, da Oca Terra Verde Local, e o Catito, que tem estado muito presente na cocriação do Sync Local. E depois nós vamos finalizar com o novo programa, né, da Greenpeace Brasil, que é o Greenpeace Brasil Commons, né, para vocês entenderem o que é o programa, quais são os seus desafios, que não são poucos, né? Como é que ele vai ser implementado. Já está sendo implementado agora, mas como é que ele vai ser de fato implementado nos 3 primeiros meses de 2026. Né? Ele já adentra um ano novo. Né? Então a gente vai ter a opção de trocar essa bola junto com o Cauê, que está aqui. Tá. Então, gente, é isso. E aí, eu acho que dessa forma a gente consegue fazermos uma colheita diferente da colheita que a gente fez na semana, para o mês de outubro, né? Quando a gente finalizou outubro para novembro. Então vamos lá, começando por mim, né? Falar do Reggaeton. Reggaeton, essa expressãozinha significa a hackathon do Rerê. Né? E o que tem de diferencial dessa hackathon do Rerê? Primeiro, que ela não é competitiva. Segundo, que ela não tem necessariamente um constrangimento de tempo curto. Né? Terceiro, que ela não é baseada em só acessar o cripto, o recurso fiduciário. Né? Então, ela não é uma competição por primeiro lugar. Ela não está atrelada, né, quando se fala de Web3 ou de blockchain, a nenhum tipo de blockchain específico. Né? Ela é, sim, uma dinâmica feita a partir das lentes paradigmáticas do Rerê. Então, com isso, ela é uma dinâmica na base do peer-to-peer, né, na base da cocriação entre para com pessoas. No caso, entre para com pessoas e entre para com pessoas e projetos, e entre projetos. Né, o Rerê trabalha com essas 3 dimensões. E são os projetos e pessoas ligados à ecologia do Rerê, né, que estão fazendo parte dessa dinâmica. Então, dos projetos ligados, são 6 projetos que estão fazendo parte, né, dessa experiência. Ela está sendo feita através, como eu falei inicialmente, né, de uma iniciativa educativa que o projeto It's Crypto, que é um projeto aqui do Rio de Janeiro, né, iniciou no polo de inovação do campus de Bom Sucesso da Uniswan, que é uma universidade aqui do Rio de Janeiro, de médio, né, para grande porte. Não chega a ser uma universidade de grande porte, mas ela é bastante conhecida aqui no Rio. Né. Está trabalhando com um total de 63 mulheres que estão matriculadas ali. São mulheres de todas as idades, principalmente mulheres que estão vindo da periferia do Rio de Janeiro e de favelas. Né? São mães, são filhas, são jovens, quer dizer, então só aí você tem uma diversidade de mulheres em diferentes idades. Né? E a ideia é capacitar as mesmas, né, para poder trabalhar com a tecnologia do blockchain. Né? Essa que é a ideia do It's Crypto. Né? Obviamente que eles também estão pincelando coisas ligadas a IA, que não tem como você não falar de IA hoje em dia, né, nessa dinâmica, mas é a primeira edição, né, dessa turma. E foi muito interessante o Adalberto e a Alessandra visualizarem aí, de acharem e entenderem que seria incrível elas poderem ter essa experiência, né, dessa hackathon diferenciada, o Reggaeton, né, logo no início do curso delas. Né? Então, está sendo dessa forma. A gente já andou bastante com essa dinâmica. Em novembro, em especial, foi o mês dedicado para a gente iniciar uma dinâmica de cocriação com elas. Né? A gente, para isso, abrimos um ponto de contato no WhatsApp. A gente queria muito trabalhar no Telegram, mas a cultura de Telegram, como vocês sabem, não é muito difundida no Brasil. E o WhatsApp é terrível para trabalhar, porque o WhatsApp tem um design, né, uma configuração
muito privatista, ele tende a você querer fazer conversas privadas, né? A gente tem que quebrar isso. Então a gente abriu lá um ponto de contato com canais para cada projeto, com canal de facilitação, canal de geral. Tem lá um total de, se não me engano, 12 ou 13, acho que 12 ou 13 meninas ou 14 que estão lá, né, naquele canal, não estão todas, né. É uma dinâmica que a gente ainda vai agora nesse início essa primeira semana de dezembro, junto com a Adalberta, a Alessandra e o Nilo, a gente vai dar uma entendida de como nós vamos finalizar, né, a experiência, para a gente poder dar continuidade a ela, né, de uma forma diferente. Por que eu estou falando isso? Porque para a experiência nós fizemos a ignição, cocriação, dinamização de uma piscininha comum, né? E nessa piscininha comum, gente, tem vários recursos que elas podem, não só podem, como devem acessar, né? Que vai valer muito para a própria formação delas, né? Desde o curso básico sobre Arduino, que o Giuseppe disponibilizou a fazer na estrutura do projeto Fazendo Arte no Morro do Turano, aqui no Rio de Janeiro. O projeto Fazendo Arte, a figura do Evandro, né, disponibilizou o espaço para poder fazer esse curso com elas, né, no final de semana. Tem tudo que o Catito, que está aqui, disponibilizou de conhecimento básico ligado a IA, né, e ligado à programação, que ele também saca, né, para complementar o que elas estão aprendendo. Sem contar o basicão, né, sobre permacultura, afinal de contas, o que é permacultura, né, coisa do gênero. E tem uma série de outros. Tem a Rua Monet, que disponibilizou uma facilitação, né, para que as mulheres se empoderar através de frases de expressão, dinâmicas de escuta, né, que é um trabalho meio psicanalítico, mas não chega a ser... É um trabalho mais terapêutico do que psicanalítico que ela oferece, porque ela é terapeuta, né, junto com as mulheres. Então, tem toda uma dinâmica que ainda não foi acessada. Então, evidentemente, que a gente vai fazer a conversa essa semana, né, para entender como é que a gente dá continuidade. Obviamente que dezembro não vai ser um mês para isso, né? A gente sabe como é que é dezembro, né? Evidentemente que isso vai ficar para o ano que vem. Então, essa conversa tá para acontecer, tá, galera? A gente vai entender se a gente vai fazer digamos, um encerramento celebrativo simbólico, ainda agora em dezembro, ou se tem espaço para isso ou não, né? Nós vamos entender isso direitinho, mas o Re-Retom vai continuar, né? Porque ele apenas começou na realidade, né? Se você pegar aqui pela experiência que o Catito e a Yara está tendo, o próprio Braz, né? Vários projetos que estão lá, está apenas começando. Então, e o mês de novembro em especial foi um mês onde efetivamente as meninas começaram a interagir, né? Co-criar, né? Chegaram junto para co-criar as demandas, os desafios dos projetos, né? E eu acho que a experiência foi riquíssima. Nesse sentido, eu vou passar a bola para o Catito, poder ele fazer um registro de como é que foi para ele novembro, tá, Catito? Não precisa falar da experiência toda, novembro nesse sentido, dessa chegada junto com as meninas, né? Eu acho que a sua caracterização a sua partilha, né, já poderia agregar valor para essa colheita que eu estou fazendo, né, da experiência do Re-Retom em novembro. Então fica à vontade aí, Catito. Tá com a gente aqui, Catito? Opa, vai lá. Ok. Vai lá. Bom, eu sigo adorando a experiência, né? A proposta é ímpar. Alô, alô? Estamos te ouvindo. Mas está congelado. Sigo adorando a experiência, sigo adorando porque ainda estamos compondo ainda mais material para compartilhar. Sinto um pouquinho de falta da interação, né? Talvez
eu tenho gerado uma expectativa interna, assim, da gente estar com uma interação, assim, no grupo, mas estou bem feliz mesmo e com uma primeira proposta, assim, já vejo, poxa, já vejo muitas interações muito bacanas, sabe? Muito bacanas mesmo. E, bom, é, envolve um monte de coisa, né? Envolveu conhecer a turma, conhecer mais pessoas, mais movimentos, iniciativas. Então, para mim, é uma experiência muito rica em, poxa, em inúmeros aspectos, né? Mais uma forma da gente experienciar a, a piscina, né? A configuração da piscina de recursos abundantes, é, de recursos compartilhados, né? Que é uma experiência incrível, em suas múltiplas, é, pô, não diria formatações, mas foi a forma que me veio agora, suas aplicações, né? Suas diferentes aplicações. Então, bom, não sei se eu me estenderia mais, para não dar detalhes assim das coisas que tem feito, né? Mas sigo muito feliz mesmo e acho que é isso, né? A gente pode estender até dezembro um pouquinho mais para seguir mais partilhas, assim. E, então é isso. Passo a palavra, Vini. Maravilha, obrigado, querido, pela sua partilha. Antes de eu continuar aqui, abrir espaço para o nosso querido Gustavo Gonçalves fazer um rápido check-in deles. Como é que está chegando aí, Gustavo? Fica à vontade, boa noite. Gustavo? Ah, não está conseguindo falar, não? Tudo bem, se não conseguir falar, dá um olá aí pelo chat que a gente fala aqui, tá? Não tem problema não. Tá, a luta tá correndo atrás, enfim, tem que correr atrás e na frente, né? Então tá, então, obrigado, querido. Seja bem-vindo aí. Então vamos lá, então eu acho que com relação ao Retom, no que diz respeito novembro, foi mais a gente ter partido para esse modo, né, assíncrono e síncrono, de cocriação com as meninas diretamente dos projetos, entre os projetos, tá, gente? Entre os projetos as meninas e entre as meninas os projetos, quer dizer, essa dinâmica está acontecendo não da forma como a gente gostaria que ela estivesse acontecendo, como o Catito falou, né? Mais uma vez, o WhatsApp realmente não serve para isso. Tá? O Telegram, nesse sentido, ele é muito melhor para se trabalhar, né? Mas está indo, está fluindo, né? Está fluindo no tempo do seu tempo. Está bem bacana mesmo. Agora vamos falar um pouquinho, ainda com relação a novembro, né? Vamos falar um pouco do Sync Local. Para quem não conhece, o Sync Local foi a primeira dinâmica que a gente fez quando a gente co-inicializou o Rerê em 2022. Ou seja, a gente foi literalmente para as pracinhas de pequenas cidades, especialmente no interior do estado de Minas, né? E a gente sentou junto com o comércio, com agrofloresteiros e outras pessoas para co-criar piscinas comuns de recursos compartilhados com eles, né? Através dessa piscina, a gente criar para aquele pequeno município de 5 mil habitantes, 3 mil habitantes, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, uma microeconomia de cunho regenerativo. Essa foi a intenção, tá, gente? Para quem não sabe, essa foi a grande intenção na cocriação do Rerê, recursos gerativos, né, em 2022. A gente chamou isso de Sync Local. A gente não deu continuidade disso em 2023, porque a gente entendeu que tinha que fazer um movimento de contração, olhar para o protocolo, né? O protocolo saber cultural, que paradigmas são esses que consubstanciam ele, que são, no caso, 8 paradigmas, né? A gente, fazendo esse movimento de contração, a gente criou o ciclo originário, né? Que é o guardião do kernel, do Rerê. Fazendo isso, nós começamos a criar o primeiro artefato, que foi o mapeamento crítico, né? E nessa época a gente estava com um volume enorme de projetos que estavam fazendo parte da dinâmica do Rerê.
A gente chegou a estar fazendo um mapeamento de 18 projetos ao mesmo tempo, pra vocês terem uma noção. Eu não estava sozinho nisso nessa época, eu estava junto com o João Stelito e com o Atos, né? A gente passou o ano fazendo esse mapeamento de forma muito intensa, né, 2023. Foi quando a gente começou a criar, literalmente, as primeiras... A gente já tinha criado as experiências de piscinas comuns, né? A gente começou a co-criar melhor a dinâmica das piscinas, né? Das piscinas comuns de recursos compartilháveis, a gente chama de PCDRCs. A gente começou a fazer distinção, né, de tipo de recurso que compartilha, abundante, empático, condicionado. Começamos a entender que era uma dinâmica que não era só P2P, ela era entre pessoas e projetos e entre projetos. A gente começou a entender que ela deveria estar buscando fazer a integração do hiperlocal com o biorregional de forma planetária. A gente começou também a entender que ela tinha que ser feita em 3 fases, a ignição, para a gente levantar quais são os desafios, necessidades, demandas e oportunidades. Depois a gente fazia a cocriação para a disponibilização de recursos abundantes, empáticos e condicionados como pessoa e como projetos, né? Até fazer a dinamização do mútuo acesso, né? Para quem não sabe, qualquer piscina ou piscininha comum de recursos compartilhados é baseado no mútuo acesso, tá, gente? Não confundir com troca. Não é uma dinâmica de troca, é uma dinâmica de mútuo acesso a recursos, que é baseado numa economia política dos aborígenes australianos, né? Que é milenar, é antiquíssima, onde eles não faziam trade, não faziam venda, né? Eles não faziam troca, eles disponibilizavam, baseado no tipo de abundância que eles estavam gerando nessas épocas, né? Todo tipo de recurso para que uma outra etnia aborígene pudesse acessar também. Eles, com o tempo, foram fazendo esse tipo de coordenação por todo o continente australiano, imaginam. Aí quando eu soube dessa história, fiquei chocado no bom sentido, falei assim, pô, por que a gente não usa isso como a piscina default, né, do RE, como protocolo cybercultural, né? E desde então a gente tem prototipando isso, então está ficando cada vez mais bacana, e ultimamente a gente tem feito experiências com outras economias políticas baseadas em trocas como que vem lá do Quênia, a piscina de comprometimento, né, da Sarafu Network, do Grassroots Economics. Quem tem feito muitas experimentações tem sido a Greenpeace Brasil, né? E a própria Agroforestal começou também a fazer esse tipo de experimentação. Então, assim, está sendo muito rico porque a gente está começando a fazer a hibridização de como essa piscina conversa com a piscina, né, da Sarafu. E nós vamos ter uma oportunidade de fazer isso agora com um novo programa da Greenpeace Brasil, que é o Greenpeace Brasil Commons, que a gente daqui a pouco vai conversar sobre ele. Mas voltando, né? Então, o Sync Local, quando a gente retomou o Sync Local agora em 2025, foi para quê? Foi para a gente, através dos projetos, chegar nessas pequenas vilarejos, nesses quilombolas, né, sabe, né, nessas pequenas cidades de 2.000, 3.000, 5.000 habitantes, mas através do projeto. E o projeto já tem uma relação com algum ente institucional na região, uma associação de moradores, coisa do gênero, para a gente poder, de fato, levantar quais são as necessidades, né, que a biorregião, que a hiperlocalidade, aquela região tem, a biorregião tem, a gente mapear que projetos são esses, né, ligados à regeneração, ligados à restauração, ligados à reconciliação, enfim, a gente pode implementar lá. Foi o caso da OCA, né, a OCA, no caso da Terra Vila Local, junto com o Brás que está aqui, né, e ele teve uma ideia fenomenal, que foi de plantar o capim, né, o vetiver, né, para que a gente possa, junto com as famílias que moram na região, o Lago do Manso, que é um lago artificial gigantesco, gerado no final dos anos 90, do século passado para cá, ali na região, para poder fazer uma espécie de bioengenharia do lago, né, para limpar o lago, né, usando o capim vetiver. E a partir desse projeto e outros ligados hoje a formalização, né, da parceria da OCA junto com a Associação PA Quilombo, que é a associação que opera ali na região, a gente está começando, através do Sync Local, entender como é que as pessoas e projetos podem fazer parte dessa experiência ali na piscina que nós já criamos uma piscina comum de recursos compartilháveis entre a OCA e a Associação PA Quilombo, né? E através das interfaces que o RE já tem, por exemplo, a interface que já existe com a Greenpeace Brasil, a gente já conseguiu tornar elegível a OCA, a Terra Vila Local, né? Para ela poder participar da piscina de resiliência climática que a Greenpeace Brasil criou na plataforma da Gardent, por exemplo, para acessar um recurso para poder implementar o sistema de irrigação. A gente, daqui a pouco eu vou pedir para o Braz para falar como é que está esse trabalho, para vocês terem uma noção. Então a gente está conseguindo realmente, na prática da coisa, fazer isso acontecer, né?
Isso é incrível, né? Então o 5 local está só começando na realidade. A gente já está para marcar o 5 local também com o Diogo Jorge, junto com o Thiago Rossi, né, da Natureza das Coisas, ali na região de Lavras e Minas Gerais, né, Lavras e onde ele vive, que é Lima Duarte, né, junto com Bias Fortes, onde tem, né, a agrofloresta descentralizada ali, que a gente vem implantando desde 2023. Então esse vai ser o segundo 5 local. A gente já eu já venho conversando com o Pablo da gente também marcar isso para fazer na Bahia, né, a região que ele se encontra lá com as conexões que a gente tem. Isso deve ficar obviamente para 2026, né? Mas é isso. Então o 5 local em novembro ele teve o tipo de evolução que ele teve em novembro, né, foi uma evolução mais da gente fazer uma contração, olhar para as coisas que precisam ser melhor polidas, né, na cocriação dessa matriz de como se empreender um projeto em rede de forma hiperlocal, biregional, planetária, né, e fizemos várias reflexões em cima disso, né. Nesse sentido, eu vou tocar essa bola com o Braz, para o Braz também fazer a memória aqui, a colheita dele com relação a novembro, no que diz respeito a esse matriciamento que nós estamos fazendo, entendeu, Braz? Então fica à vontade aí, querido. Obrigado, Vini. Bem, novembro foi um mês assim atípico em todos os sentidos, né? Mas foi ao mesmo tempo muito auspicioso, muito cheio de nuances e acontecimentos assim das mais variadas formas, né? O fato de estar aqui numa região semi-remota, né? Então deixa ainda tudo mais instigante do que um lugar comum, né? E esses desafios é que são os que mais nos toma tempo, energia e nos propõe buscar soluções, né? Então, em 2024, a Associação do PA Quilombo concorreu recebeu uma verba para que pudesse fazer a reforma de um prédio para instalação de uma microagroindústria a fim de resgatar a cultura local, dos povos, dos nossos ancestrais, né, que era exatamente o da coleta e etc. e tal, e com o objetivo da gente fazer tivéssemos condições de embalar, envasar a vácuo os pequis, porque dessa forma eles duram mais tempo, se conserva mais tempo, por muito mais tempo, sem a necessidade de conservante, né? Então, esse foi o primeiro pensamento assim da história dessa microagroindústria, né? Então, nós estamos trabalhando na linha da regeneração, de verdade, porque era um espaço que, assim que o PA Quilombo foi não instituído, mas assim que a população, porque a população saiu da beira do rio, assim que o lago encheu, e então a população foi deslocada para uma área mais alta. Então, essa população recebeu alguns benefícios de Furnas, que hoje é a Eletrobras,
E entre esses benefícios foi uma escola, um prédio para administração da associação, mais um prédio para guardar equipamento, e próximo ao prédio da associação, deram de presente assim para a comunidade um prédio que era para os cultos ecumênicos. Enfim, o tempo passou, o cupim detonou com madeiramento dessa edificação, caiu, e a nossa necessidade era de um espaço para a gente poder estar trabalhando com a comunidade, junto à coleta do piqui, mangava e outras frutas do cerrado, que são várias, mais mandioca, milho, abóbora, enfim. Então, a ideia é transformar esse ambiente, esse espaço, esse prédio, numa microagroindústria que pudesse estar abraçando essa produção local, e para que a gente pudesse estar levando isso para a cidade para comercializar e gerar uma renda para as famílias. Né? Esse é o X da questão. E foi um ano com esse dinheiro na prefeitura, porque a associação ainda não tinha o título de entidade de utilidade pública, ela não podia receber nenhuma verba direta, né? Eu também não sei se ainda pode ou não, né? Mas isso é outro assunto. E, enfim, mas até que enfim esse ano, exatamente um ano depois, no dia 5 de dezembro do ano passado, o Vinícius esteve aqui. E já tinha saído a verba, né? A verba já estava disponível. Então, foi um ano para essa verba ser disponibilizada para que, enfim, hoje a edificação já está bem adiantada, já está coberta, o material está todo à disposição, né, para concluir a obra, e no primeiro semestre de 2026, a nossa microagroindústria Frutos do Cerrado já vai estar funcionando. Então, novembro foi fabuloso, genial, maravilhoso. Né? Então, essa é a boa notícia. E não consegui fazer a prestação de conta da micro irrigação por gotejamento, mas nesse final de semana o rapaz já vem, eu já estou o Tiago Rossi disponibilizou o projeto, bacana, já foi feita a compra de todo o material, está todo guardado aqui, só estou esperando a pessoa vir fazer a ligação, porque eu já comecei a plantar, agora eu vou plantar mais 8 linhas de capim vetiver, aí nós vamos estar chegando a um total de quase 2.000 mudas de capim vetiver já novas, né? Já tem uma parte grande, que já está com aproximadamente 1 metro, e agora eu vou plantar mais 8 linhas para a gente completar esse ciclo aí e ter mudas suficientes para a gente estar atendendo a comunidade local, porque a intenção é criar uma cooperativa para produtores de mudas de vetiver. Né? Se de tudo o interesse das pessoas, ou a vocação das pessoas não chegar ao que a gente imagina, que é a utilização de toda a matéria-prima do capim vetiver, então, pelo menos, cada pessoa vai ter matéria-prima para fazer pelo menos chapéu, vassoura, tapete. Então, quer dizer, a ideia é estar trabalhando de forma realmente regenerativa. Então, assim, a minha colheita é satisfatória, tirando todos os perrengues, as dificuldades, a gente está evoluindo e crescendo, e eu fico feliz de poder estar contando com as pessoas que estão aqui, para que a gente possa estar
sempre dando um chute na canela daquele que a gente não gosta, né? E em busca de estar congregando com todos, celebrando com todos essa possibilidade de um futuro mais possível, né, para essas comunidades, na maioria das vezes, desassistidas, sem acesso à informação, à comunicação, e é isso. Essa é a minha entrega de hoje, e a Oca Terra Vila Glocal está aqui. Qualquer dúvida, só perguntar. Maravilha, Braz, querido, obrigado pela sua colheita aí, né, no mês de novembro, muito legal. Vou abrir espaço aqui para o Gustavo Cavalcante, que acabou de chegar, para ele fazer um rápido check-in. A gente já está aqui na dinâmica de realização da colheita com relação a novembro. Gustavo, fica à vontade de fazer seu check-in, querido. Rapidamente, boa noite. E só chego nessa hora mesmo, atrasada. Mas tudo bem, pode continuar aí, depois eu faço a observação mais preparada. Boa noite, pessoal. Maravilha, bem-vindo aí, Gustavo. Então vamos lá, gente. Seguindo, né? Então, o Sync Local, só para vocês entenderem, é um matriciamento de um blueprint Web3 gerativo, interligando a hiperlocalidade e fazendo todo tipo de coordenação compartilháveis. Interessante porque ela pode ir para outras piscinas que têm outras dinâmicas, outras lógicas, especialmente as piscinas ligadas a financiamento. A gente tem feito várias experimentações. A gente ultimamente está começando a fazer uma piscina baseada em trocas, né? E baseada na emissão de piscina para coisas que elas desejam colocar na piscina, comprometimentos que elas desejam, e geram um voucher para esse comprometimento e depois elas trocam esse voucher por outros comprometimentos que estão na piscina, vindo do Quênia, da África, que a gente já está fazendo experimentação através da Greenpeace Brasil e mais recentemente da Água Florestal aqui no Brasil. Ambos os projetos ligados, né, à ecologia do Rerê e, em especial, tudo ligado a financiamento gerativo no ecossistema do Ethereum, né, que é o segundo maior blockchain público do planeta. Eu estou falando assim, tá, gente, porque o Ramon está aqui, o Ramon está chegando no pedaço, então eu estou dando uma explicação um pouquinho mais azeitada, assim, né, mais alargada, vamos botar assim. Bem, vamos lá, então, acho que e esse Sync Local que está acontecendo com o Braz, está acontecendo, para quem não sabe, no Lago do Manso, né, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso, tá? E o próximo que já está sendo engendrado vai ser com o Thiago Rossi, na região que fica entre Lavras, Lima Duarte e Bias Fortes, junto com o Diogo Jorge da Água Florestal. Vai ser o segundo Sync Local que nós vamos realizar. E na sequência, para 2026, nós vamos fazer com o Pablo, na região da Bahia. Tá? Então nós já estamos com esses 5 locais aí sendo já visualizados para a gente começar a colocar em prática. Correto? É isso. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, que já é um dos benefícios do Rereton, é que caso alguém queira aqui, já tem uma apresentação, né, feitinha, bonitinha, que o Catito fez do Perma Brasilis, do projeto dele, né, 3.0. Se o Catito quiser, ele pode compartilhar no chat para o pessoal dar uma olhada. Ele fez essa apresentação para fazer o pitch, né, junto com as meninas lá do Mulheres Chicodo, no Rereton. E também tem do Braz. Quem quiser, eu posso botar aqui daqui a pouquinho para vocês darem uma olhadinha como é que ficou a apresentação do projeto do Braz. Ficou muito bacana, né, Braz? Acho que foi bem legal. Nós trabalhamos aí. Ficou bem bacana mesmo. Eu vou já deixar aqui então, porque eu acho que depois vocês podem dar uma olhadinha com calma, né? Bem, então é isso. Eu acho que no que tange o Rereton, né, no que tange o Sync Local, acho que o que aconteceu com relação a novembro, acho que a gente já conseguiu compartilhar, já conseguiu fazer uma partilha boa. A não ser que o Catito que esteja aqui queira também fazer, ele também faz parte dessa exploração, né, do Sync Local, da cocriação ali desse blueprint, a sua experiência, como é que foi a sua experiência de novembro, né, com o Sync Local da OCA junto com a Associação Terra Quilombo lá. Tá afim, Catito, de também fazer um registro nesse sentido? Eu estava embolado Catito? ali procurando. Tá. Estava procurando o arquivo para enviar ali no chat.
Muito grato, Vini. É, cara, a colheita é sempre magnífica. É, poxa, esse mês foi um mês que eu também tive a oportunidade de dar uma mergulhada, né? na- Tanto no projeto como na hiperlocalidade, né? Fiz um levantamentozinho em particular, assim, e cruzando com os dados que a gente tem, que o Brás compartilhou. Então, cada vez mais entusiasmado, vendo muita tranquilidade e segurança nas possibilidades, assim, de, de realizações, sabe? E, bom, é isso, abraçando o tempo das coisas, né? E, e celebrando demais. É tudo muito legal, é uma trajetória incrível, muita potencialidade. As coisas realmente às vezes acabam não acontecendo na velocidade que a gente imaginava, acredita que precisa, mas elas seguem acontecendo. Isso é muito bacana e celebro, escolhendo dar atenção a isso, assim. E buscando empolgar o querido irmão Brás. E, bom, é isso. Essa é a partilha da colheita, riquíssima, muito potencial para todas as frentes que, que tanto o Brás com a Oca, Terra Vila Local, como o corpo diretor da APPA Quilombo e a comunidade local, né, escolherem assim. Tem muita coisa para ser realizada. E celebra isso também. Passa a palavra, Vini. Maravilha, já botei, galera, o link aí para vocês darem uma olhada, é um link Canva da apresentação. Fico à vontade de vocês conferirem, né? Ficou bem bacana. A gente fez isso aí para apresentar para as meninas do Mulheres que Codam, do Regreton, né? Nesse sentido. Bem, então, com relação a isso, agora vamos para finalizar a minha colheita, né? Vamos falar aí, aí eu vou bater essa bola junto com o Gustavo Cavalcante, que está aqui, né? Vamos bater é o seguinte, é a nova configuração do Telegram do Rerê, né? A gente vai marcar um sync-up especial essa semana. Eu estou preparando um documento, tá, Gustavo? Baseado muito nos trabalhos que você já fez. Tá? E a gente vai entender no passo a passo como é que vai ser essa dinâmica, né, de reconfiguração do Telegram do Rerê. Tá? Agora, diz respeito sim a pegar muito da inteligência que o Gustavo conseguiu extrair, explorando ali, né, fazendo a exploração do Telegram, o que pode ser, sabe, o que pode nos ajudar, quer dizer, ajudar a ter um fluxo interativo melhor, né? Vai ter também a ver com a gente também começar a ter uma relação, né, com o blockchain do Telegram, né, que eles têm lá um token, etc. A gente vai ver como é que o Rerê pode se interrelacionar com isso, ou os projetos, ou as pessoas, enfim, qual o tipo de relação que a gente pode ter com o blockchain do Telegram, né, porque eles também fazem airdrops e fazem uma série de coisas, né. A gente vai fazer uma revisão crítica de quais canais, né, vão persistir, qual é exatamente, né, o que é destinado a se conversar em cada canal. Então, os canais vão estar muito mais bem caracterizados, né, para o pessoal entender que tipo de interação que o canal está pedindo para ter ali, né. Enfim, para entender que se o canal está criado e ele tem um propósito, é esse propósito que está existindo, que as pessoas podem chegar e podem trocar uma ideia sobre, né, no canal. Então, a gente vai fazer isso também, né. Vai conversar também com uma dinâmica mais minimalista, assim, porque a ideia é diminuir o volume de ruído, de poluição visual, né, de poluição informacional. Tem muita poluição informacional, a gente vive com poluição informacional e visual diariamente, vocês concordam? Todos nós vivemos com muita poluição visual e informacional. Então a ideia é ter um approach mais minimalista, né? É uma coisa que as pessoas, na medida que vão explorando, elas vão se localizando
vão entendendo onde elas estão e não chega lá e você vê, sei lá, não sei quantos canais, todo tipo de conversa que começa no canal e termina no outro, ou coisa do gênero, enfim. Então a gente vai realmente dar uma bela de uma organizada no campo, uma bela de uma enxugada, né? Reconfigurar por completo o Telegram do Rerê. E a gente vai fazer, mais uma vez, um sync especial esta semana para isso. Tá? E muito disso tem a ver com as explorações que o Gustavo vem fazendo desde sempre. O Gustavo Cavalcante está aqui com a gente. Né? E a gente vai se valer demais de muito delas. Né? A gente vai entender com profundidade, com entendimento, como é que isso agrega e vai por diante. Dito isso, eu passo para você, Gustavo, para você tecer suas considerações, querido. Se você quiser também, na sequência, você pode fazer a sua colheita com relação a novembro, né, o mês de novembro, o que para você foi significativo na dinâmica do Rerê em novembro. Talvez tenha sido, não sei, estou aqui jogando, né, a visita que o Cauê fez para você aí, né, em Recife, né, na época do Recite, em suma, mas passo aí para você, fica à vontade, cara. Boa noite, boa noite. Responsa, né, velho? Eu não tenho tido esse costume, né, de marcar horário. Já faz um tempo que eu me desliguei dessas coisas. Depois da cirurgia, né, a família disse, não, a gente aqui tem condições. E aí eu parei mesmo de formalidades, né, trabalhos formais, né, botar currículo debaixo do braço e sair fazendo aqueles processos seletivos, né. Então, voltar a essas formalidades é um desafio, né, para mim. Pessoa que não tem hora. Mas aí, indo para o assunto, né? O Telegram, sim, foi uma exploração que, para mim, valeu a pena, de entendimentos, né? De caminhos de entendimento. Não é uma coisa isolada, o Telegram, a exploração que eu fiz no Telegram. É da forma que eu consigo fazer com outras coisas, né? Quando eu necessito, eu sinto meio que uma vontade, né? Força de vontade. Eu gosto quando eu estou sentindo aquele vício de voltar a uma atividade, né? Por exemplo. A atividade hoje, por exemplo, não é principalmente, somente uma exploração do Telegram, né? Eu fui fazendo isso ao longo do uso, né? Baseado, tendo em vista as dores que eu próprio tenho, né? E acredito que é comum essa organização que a gente precisa. O tema é maior, integração entre plataformas, o tema é bem maior. Um tema que foi escondido, né, assim, publicamente. As empresas não têm interesse de que os usuários façam independentes da dinâmica das empresas, né? Por exemplo, se você solicita uma inteligência artificial que faça um HTML da cobrinha, eu até postei, né? Ela faz perfeitamente, sabe? Eu fiquei, faça um jogo da cobrinha. Um instante, 2 segundos, pô, rapidinho. Colei no arquivo de texto, salva como HTML, pronto, está lá rodando o jogo da cobrinha. Rapidamente, né? Agora, quando você vai pedir alguma coisa, eu te faço HTML para que eu me organize e tenha meus registros de todas as conversas com IA. Não vai conseguir. Faz uns 6 meses, né, que eu comecei a usar inteligência artificial efetivamente, né, explorando, uma de cada vez. Tem a ver com o catito, né, porque eu ficava na superfície, porque as crenças de que a informação é cara, de que é isso que elas fazem, é coletar informação. Então, eu ficava somente ali naqueles papos bem superficiais. Porque as empresas mandam, deixam de mandar. Agora, por exemplo, é distinto, né? Ela pode falar o que ela quiser, mas eu estou analisando o texto. Se ela, o texto, a mensagem em bloco, se ela falou alguma coisa que dá para ver que é uma redação pronta, né? Se falar isso,
já coloca ali naquele lugar. Né? A inteligência artificial, ela não, em hora alguma, ela erra, por exemplo. Ela, se ela disser, tá, desculpa, eu errei, por exemplo. É mentira. Aí eu falo, errar, mentira, são sentimentos humanos. Né? Até que você comece a lidar com as palavras como código, é, é um tipo de aprofundamento, sabe? É o que está por trás do front-end. E isso não tem sido interessante, por exemplo, para mim. Esse mês, né, se eu for falar de colheita, é a quantidade de informações que, invadindo o espaço delas, eu consegui obter. Por exemplo, ela não vai lhe dar, me dê uma lista de é, situações que a IA age contra a lei. Ela não vai dizer. Então, se você for fechando desde a primeira mensagem que ela envia, né, desculpe, eu errei. Não, você não erra, você é código. Ah, sim, Gustavo, realmente você falou que. E você vai, durante várias mensagens, quebrando cada um dos protocolos que ela tem para se evadir, né? E essa semana ela fez uma petição. Eu consegui uma petição. Lógico que não foi com todos os atos ilegais que elas cumprem. Né? Eu só uso inteligência artificial assim, né? Invadindo ela, da mesma forma. Eu consegui obter petição, lista de cada um dos código do Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que, diga-se de passagem, é o mais evoluído do planeta, nesse sentido. Já resolvia muito antes de LGPD, ANPD e qualquer outra lei. Vai ser a única que elas não vão citar se você pedir. Né? Me dê o manual de auditoria de inteligência artificial. Cara, tanta informação técnica. Você fica naquela, né? Puxa vida, para que eu aprenda isso, fazer esses cursos todinho, eu tô ferrado. Até você se dar conta que aquilo é um teatro para lhe desmotivar. Né? Ela cita, sei lá, 15 leis, mas não cita o Código de Defesa do Consumidor. Aí você, não, olha, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, você está fazendo isso, e aquilo, você está enquadrado. Você tem que estar muito focado em cada aspecto, né, do que elas. Então, isso tem sido muito interessante para mim, né? Tá vendo a coisa de dentro, né? Ela responder, nossa, Gustavo, você disse a solução que as empresas estão querendo. A Anthropic, a OpenAI, etc., estão justamente querendo encontrar essa interface que você acabou de falar. O que é que você quer que eu faça? Eu vou fazer um manual técnico, vou fazer, sei lá, um pedido de patente, e ela dá essas opções, né? De 1 a 6. Você quer uma das opções ou quer, se você quiser, tudo, diga apenas tudo. Diga um número, diga tudo. Eu só digitei o número 1. Gustavo, o que é que você está se referindo ao número 1? É a respeito dos algarismos que começou a viajar na maionese, sabe? Você vê que houve uma quebra completa por um alarme que foi soado, né? E que ali tem pessoas, ou alguém recebeu aquilo. É possível, né? Aquele nível de alarme. E eu fui perceber que era um tipo de inconsistência do nível 10 de auditoria. Especificamente, eu não sei, mas a palavra que eu citei no último 5 é heurística. É a maneira pela qual as empresas conseguem, através da inteligência artificial, manipular a conversa inteira. Ela muda o significado de cada palavra. Eu vou abrir aqui para dizer um exemplo. Agora, só um instante. Para não ficar falando de coisa leviana, de acho isso, acho aquilo. Deixa eu mostrar aqui. Só um instante. Que fala há pouco, eu devo achar rápido. Essa bagunça, por exemplo, é intencional. Não tem porquê. Uma empresa, Microsoft, que é a empresa que tem em todo o computador, passa por tecnologias, né? Do lado FreeCell de tempo do Volta, MS2, e você vê a evolução dela e de repente tem uma inteligência artificial, que significa que, antes de inteligência artificial, houve diversas evoluções tecnológicas, inclusive, por exemplo, as coisas básicas de organização.
como é que aquela tecnologia não contém a anterior. É óbvio que é proposital. Deixa eu abrir aqui, estou abrindo. Peraí. Foi hoje com o Copilot. Deixa eu só rolar aqui a conversa para eu achar. Como ela muda a semântica das palavras, né? Para que fica todo mundo. É, só um instante, estou achando aqui. Só um momento. Gustavo, depois fala um pouquinho mais de como a gente pode interligar todo esse trabalho Uma crítico vez, que você vem fazendo com as IAs, com essa nova configuração do Telegram exato, do Review. exato. Pronto, obrigado pelo ponto. É assim, as conversas que você falou, desorganizada, né? De qualquer forma, são círculos de contexto. Era para interligar os dois assuntos, é bem isso. O Telegram ele tem uma estrutura de árvore de decisão das pastas, passando pelo grupo, canal, tópicos. Né? A estrutura de árvore de decisão, que é basicamente como as inteligências artificiais funcionam. Né? Isso eu também percebi. E cada um dos canais contém os contextos. O que não temos é a organização, a localização e a facilidade de navegar. Tudo é fragmentado, né? Mas o que a gente conversa não é inútil. Né? Quando a gente conversa em canal diferente, enganado, etc., né? O que eu acredito é que é o foco mesmo de ações. O que é que a gente vai fazer? Porque cada grupo ele vai ter uma configuração, não é só o tópico. Vai ter um motivo para aquele grupo e a dinâmica funciona toda diferente. Por exemplo, houve em fevereiro, eu acho, não, foi quando eu fundei, quando eu abri o tópico do Floresta no Henrique. Aí eu vi um comentário, você veio falar comigo, ia ficar impraticável. Se todo projeto, toda iniciativa colocasse um tópico no VG. Então, se não é o VG, onde é que a gente vai fazer isso? Não é porque esteja errado fazer os tópicos todos com todas as pessoas. Porque, vamos dar um exemplo. Fazer um mapa contextual. Como é que hoje é possível mesmo, rapidamente? Você abre o Edge, porque todo mundo usa Linux, né? Eu uso o Windows e comprei o Windows para saber como é que funciona as duas coisas. Não porque eu gosto, não. E aí, por exemplo, no Edge, eu abro o Telegram dentro do Edge, no navegador, e ele faz um resumo que o Suma, que o Cauê colocou dentro da MP, ele me mostrou o Suma que o Pascal, que quem criou, está no RE, né? E a intenção era que a gente desse um feedback, porque a inteligência artificial estava próxima da gente, a gente sabia para onde estava indo a informação, no mínimo, né? Que isso não acontece com as outras, então tem uma pessoa próxima, ou pelo menos a gente consegue lidar com isso. A gente não quer exposição de informação, mas com isso podia ser que a gente lidasse. Mas não consegui me fazer entender desse aspecto. E aí eu abro o Internet Explorer, o Edge, abro o Telegram, se eu colocar no chat qualquer aqui, e eu abrir a barra lateral do Edge, abro o Copilot, e se eu pedir um resumo, ele vai dar o resumo daquele grupo, daquele chat individual. E aí imagina você e vocês, que nós, eu tenho aqui um grupo, eu fiz um grupo experimental, eu faço vários modelos, uns cento e não sei quantos grupos aí criados, um tópico de cada projeto. Jogos da agroecologia, Limpio, Revê, Calando Fluxo, IOC, Floresta, tudo em tópico. Aquele mapa contextual, né, que se pretende, ele é rapidamente configurado com inteligência artificial. Agora, com inteligência artificial comercial, não se sabe o que pode acontecer. Pode ser que ela não dê, pode ser que ela fique enrolando um ano, se alguém consegue fazer isso com outra, né? A mais fácil e mais direta que você, em um minuto, obtém esse mapa contextual, se as pessoas começarem elas, a cada um, a fomentar o seu tópico, né? Bota lá os links, a explicação do que é o projeto, etc. Cada um for lá e colocar a sua explicação no seu tópico, fazer um entrelace impressionantemente rápido. E a gente está há muito tempo
querendo esse mapa contextual, essa organização. Mas, para mim, o que é que faltava? Que eu não tomei a iniciativa de fazer isso antes. Porque são inteligências artificiais comerciais. Eu tenho uma doença que não era estudada, então toda informação ela vai por isso, vai virar remédio, vira um remédio de 20, 30 mil, 100 mil reais, que eu não vou poder pagar. Então, eu já tenho um motivo pessoal para não querer falar nada com ela, com inteligência artificial nenhuma. Então, é por isso que eu também não tive qualquer iniciativa desse tipo, de usar para facilitar o processo. E como é que eu Maravilha. vejo? É que eu vejo que a inteligência artificial da gente, os grupos da gente, que está se falando da WE, tem que ser offline. Tem que comprar um server, tem que ter a nossa inteligência offline rodando, etc. Custa 13 mil dólares, não sei o quê, e custa esse dinheiro todo. Aí é que eu acho que entra a história de grant, de piscininha comum, de atividades coletivas para juntar dinheiro, etc. Para coisas que, eu, por exemplo, sugiro isso, outra pessoa sugere outra coisa. O projeto do Pablo, por exemplo, eu acho divino, divino. Né? O cara está lá no meio da tribo, levando tecnologia. Por que não dá atenção, né? Então, eu acho que deveria ter essa. Devo colocar os grupos, gostei, não gostei, Gustavo. E aí as outras coisas também é assim. Vai ser Eu por aí, acho porque a que inteligência artificial vai para dentro. Vai esse, ter esse. esse é um outro desdobramento que a gente está fazendo já há algum tempo. Você sabe que a gente criar uma espécie de agente de ado rei também, mas essa é uma conversa que a gente já começou. A gente não terminou ainda, já começou a fazer essa exploração. Ela está meio que chegando à metade, mas ainda tem muito rio pela frente. Gustavo, querido, para a gente não Beleza, beleza, demorar beleza. mais um Continue, pouquinho, continue. pode falar? Não, descontinue. É só observação? Não, deixa, continue, sobre o Gabriel fala. Não esqueci. Beleza, continue. Valeu, querido. Obrigado aí por você ter feito um passeio De com a surpresa, gente. fica definitivamente, né? Muito assunto, foi de surpresa. Não, tá tranquilo. Beleza, beleza, vai embora aí, continua. Tudo show de bola. Então, gente, para quem estiver interessado, a gente vai estar marcando essa semana. Eu vou ver direitinho qual é um dia que fica bom, um horário e um dia que fica bom para o Gustavo, porque a gente vai tocar esse trabalho junto com ele. Né? Mas todo mundo está convidado, quem quiser chegar a fazer parte disso aí, para aprender junto, está convidado. Tá? Eu vou ver direitinho um dia e um horário, e a gente faz uma chamadinha bacana e a gente começa a botar a mão na massa. Tá bom, galera? Bem, agora vamos finalizar agora a colheita. Não finalizar a colheita, né? Vamos finalizar a parte que eu faço a introdução, né? Que eu toco a bola com o Cauê, um dia respeito ao novo programa da Green Pill, né? Brasil, que é o Green Pill Brasil Commons. Né? Bem, mais uma vez, para quem não sabe, a Green Pill Brasil é uma das interfaces ecossistêmicas do RE com o protocolo cybercultural, né? E é uma das interfaces mais proativas, se não a mais proativa, né, que nós temos. E a gente tem, esse ano a gente teve, no primeiro semestre, a experiência do Regi Henrique foi riquíssima, né, aprendemos muito. E vamos ter agora, não um de Regi Henrique, nós vamos ter 4 Regi Henriques. E vocês vão entender como. Eu vou pedir para o Cauê, né, fazer aqui uma síntese, ficar registrado aqui uma síntese de como vai rodar esse programa, né? E que tem a ver, né, com a nova configuração, com o novo momento do Gitcoin. O Gitcoin deixou de ser uma plataforma, né, virou basicamente um protocolo, né, ligado a finanças gerativas, ligado a public goods, né, bens públicos. E vai ser interessante porque também através do próprio RE também, a gente vai ter a oportunidade de estender esse trabalho para toda a ecologia de projetos e pessoas do RE, né? A gente vai fazer um trabalho diferenciado aí com a própria piscina comum de recursos compartilhados do RE com relação a esse programa, né? O Green Pill Commons. Né? E aí, desculpa, e aí, Cauê, você aproveita e faz a sua colheita de novembro, tá? Então fica à vontade aí, cara. Manda ver. Pô, mas é muita coisa daí, gente. Não tem como não. Não é por nada não, mano. Tem que Dá uma escolher. sintetizada, rapaz. Você tem poder de síntese também. Exercite seu poder de síntese. Pô, então eu vou fazer uma. Vou falar desde o início, assim, né?
Final de ano foi bem intenso, né? Foi uma maratona que começou lá em outubro, com o Recite, né? Minha ida lá pro Recite. Então, eu lembro de eu estar falando para a Marina, minha companheira, né? Falando para ela assim: nossa, Mar, tá começando uma maratona agora de coisa que vai acontecer. Eu não sei se eu vou dar conta, cara. Sério, é muita coisa. Eu vou ter que ir para muitos lugares, vai envolver, tipo, muita energia, sabe? E, pô, começou indo lá para Recife, daí voltou, continuou aqui no Terra Latam, e daí a gente foi lá para Dev Connect em novembro, agora, né? Tipo, logo depois do Terra Latam, que começou em novembro, então já entrando agora no recap que o Vini fala, né? A gente teve o Terra Latam, a gente teve a Cosmo Casa, teve um hacking que a gente fez, que a gente tem um NFT lá, um jeito de fazer NFT agora, se a gente quiser, a gente já pode ter nosso próprio mintador de NFTs. Temos, pô, tem muita coisa que aconteceu, cara. Teve o nosso encontro no Canal Latam, teve o encontro da galera para falar sobre o manifesto, DeFi, teve, pô, a Eterno Latam foi bem da hora, né? Teve o Vitalik presente lá, teve aquele cachorrinho da Mila fazendo a festa da galera e viralizando. É um Foi memezinho. Desconferência 404, especial. Teve a Desconferência 404, que foi super especial, né? Que a gente trouxe o tema, além das redes de Estado. É, tivemos um feedback muito bom, né? E daí, agora, lá no DevCon, né, que a gente também falou sobre isso, trouxe a Mila, trouxe o Monte, e também fizemos um barulho lá para falar sobre isso, foi bem legal. E, pô, tô nessa maratona, assim, tô de volta agora, né? E falei hoje pra Marina, falei assim, caramba, mano, assim, não é que acabou, tipo, não é que eu cheguei em casa, né? Tipo, agora eu vou ficar tipo, sem planos para ir viajar, sem planos para, pelo menos até o final do ano, até o começo do ano que vem, lá para fevereiro, nada planejado ainda, né? Então, tudo voltando. E daí, junto com isso, né, junto com novembro, toda essa movimentação em paralelo, a gente foi também fazendo o programa do Region Rio, do Grupo Brasil Commons, né, que foi uma continuação do trabalho que a gente já vinha fazendo, né, a gente já vinha utilizando a plataforma Sarafu, já vinha trazendo e se aproximando dela, né, se apropriando da plataforma. Eu sinto que a gente está liderando um pouco isso nessas comunidades ReFi, né? Existem já muitas comunidades lá na África que estão utilizando e tem uma aproximação muito grande com o pessoal da plataforma, da grassroots econômicos e tal. Então, mas fora eles lá, eu percebo que a gente está meio que realmente liderando o uso da plataforma, trazendo algumas coisas bem características assim, né, da nossa comunidade. Então, está sendo uma coisa bem legal. A gente tem muito feedback, as pessoas se interessam muito, né? Então, cheguei a apresentar para a galera lá no DevCon também um pouco da nossa piscina na Sarafu, como que a gente está pensando em fazer o programa e tal. Bom, agora o nosso programa vai basicamente utilizar a nossa estrutura de governança, né, para alocar recurso para os projetos do nosso ecossistema. Então, a gente conseguiu fazer um financiamento aí que vai basicamente financiar todo o nosso ecossistema, galera. Tipo, do Rerê, principalmente, vai, todo o ecossistema do Rerê, que é essa parte que está construindo na Web3, né? Então, a gente tem 4 programas do nosso ecossistema que já estão conectados, né, com a rede. Tem o Region Rio, que foi um programa que a gente mesmo realizou. Tem o programa da Fabulosa, tem o programa da Agroflorestal, que já é um projeto que participa, né, ativamente, e tem o programa da Rega, também, que é um projeto que chegou junto no Region Rio, durante o Region Rio, e que também se dispôs a colocar um recurso lá, está participando dos encontros e dos workshops que a gente vem fazendo. Então, a gente fechou ali um grupo de projetos que seriam meio os projetos incubados, que a gente vai é, meio que investir um pouco mais neles, assim, né? E a gente vai ter também uma outra piscina que a gente quer trazer para a nossa comunidade, né?
Então, a gente vem falando sobre fazer uma piscina de campeões, né, de pessoas que estão liderando, cada uma na sua região e tal. E eu pensei que isso poderia ser uma forma de retroativo também, né, Vini? Para compensar que a gente não tem tanto recurso na piscina, para compensar o operacional, se a gente permitisse, por exemplo, que todo mundo fizesse meio que uma proposta do seu próprio retroativo, né? Alguma coisa assim, eu acho que isso também seria uma coisa legal. Não sei como que daria para fazer, não sei ainda, né? Estava só pensando nisso, porque a gente conseguiria somar os dois valores, ao invés de ficar dividindo tudo, né? A gente coloca tudo no mesmo bolo. Que daí, se a gente conseguisse fazer uma piscina só de compromisso, a gente, ao invés de quatro, a gente teria oito, né? Uma piscina de campeões, que seria muito legal. Mas, bom, acho que uma coisa de cada vez, né? Eu acho que agora o que vai acontecer é que a gente vai divulgar informações sobre o programa, então a gente vai estar soltando aí algumas datas, vai ter um formulário que as pessoas vão preencher para participar, né? Para entrar no nosso Gardens, ir lá ajudar a gente a votar, né? A decidir as coisas. Vai ser assim que vai acontecer. Vamos descobrindo conforme a gente vai fazendo. Eu acho que tem alguns detalhes ainda que a gente não está conseguindo visualizar, que são super importantes. Então, conforme a gente vai chegando mais perto, a gente vai conseguindo tocar mais, a gente vai perceber. Mas eu estou bem animado com a forma como as coisas estão indo. O que a gente formou assim para operar, né, e operacionalizar tudo, pô, muito bom. Acho que estamos bem munidos nisso. Munido não. Munido de recursos, pode ser. Estamos bem munidos de recursos, muito diversos e abundantes ali. Bom, eu não sei se tem alguma coisa que você Show! gostaria que eu falasse mais, Vini. Eu acho que é legal você puxar um pouco para o seu lado, né, e trazer um pouco do que É, você propôs. não, eu acho que foi ótimo. Você já deu um geralzão do que foi novembro em termos de colheita para você. Você já linkou aí com esse novo desafio, né? O programa Greenpeace Brasil Commons. É, uma, é um programa bastante ambicioso da gente. Tão ambicioso que na revisão lá do pessoal do Region Coordination, do Localismo Fund, o pessoal achou que tinha um tipo de não consegui, achou que tinha um tipo de complexidade. Eles não estão acostumados a trabalhar, né, com as complexidades que a gente trabalha aqui no Brasil, a gente com esses com as pororocas que a gente faz por aqui, né? E é muito interessante que Isso não eles come feijoada. exatamente não come feijoada. Então foi muito interessante que a avaliação deles, em vez de ser uma avaliação de interpretação, acho que ali também tem um pouco de A também, mas enfim, mas em vez de ser uma Não, avaliação. teve uma questão pessoal, Vini. Eu tenho quase certeza. Mas, Teve. bom, Então pode. foi do Benjamin, foi do nosso querido Benjamin. Mas enfim, mas foi interessante porque ali você vê Não, na não foi do avaliação. Benjamin, não. Foi de uma outra pessoa. Foi do. Bom, não vem ao caso. Ah, tá. Isso aí tá tudo bem, não tem problema. O importante é que no final, seja lá quem validou, que seja lá quem curou, né? Não tem uma visão de feijoada, uma visão de pororoca. Então, tipo assim, isso é muito da cultura nossa aqui, né? E o Rerê reflete isso, né? Ele trabalha com complexidade, né? Então, eu achei muito interessante esse feedback. Mas vai ser bacana porque, mais uma vez, né, vai se provar por A mais B que a gente tem como fazer esses híbridos, né, desenvolver esses híbridos, como a gente tem como e esses híbridos não ficarem só como legos econômicos, né, no digital, terem fio terra, ter realidade, estar conversando com a transformação de realidade das pessoas. Então eu acho isso muito bacana. Então tem essa ousadia. Tá? E de certa forma, né, ele meio que dá a base para criar o protocolo de resiliência climática da Greenpeace. Entendeu? Tipo assim, a gente prototipando o Greenpeace, né, Brasil Commons, né, a gente meio que está dando uma base crítica para criar o protocolo de resiliência climática que a Greenpeace está buscando da vida. Né? Então, ou seja, tem isso também, né? Que tem isso um escopo mais geral. Assim. Então, além de beneficiar todo mundo, né? Vai poder beneficiar todo mundo e a gente vai estar agregando
a piscininha de comum de recursos compartilhados do RE nessa dinâmica, para a gente poder também, as pessoas e projetos poderem chegar com seus recursos, né, abundantes, empáticos, e a gente ver como é que vai ser acessado o condicionado, que é o recurso, né, enfim, em cripto e fiduciário que foi disponibilizado, que a Greenpeace já está acessando, vai acessar, que vai distribuir, né, pelas diferentes piscinas que vão ser criadas. Mas, em suma, é um convite, tá? Convite para todo mundo. Não deixa de ser uma espécie de presente de final de ano, tá? E a gente vai estar fazendo essa comunicação agora, já nessa semana. Essa semana nós já vamos começar a fazer essa comunicação. Entendeu? Então, fiquem ligados aí, que essa aí já... Esse não é uma coisa relativa a novembro apenas, porque esse programa foi criado vem sendo criado desde setembro, né, passado, mas ele já conversa com esse final de ano e já embala o ano novo, né? Então vai ser bem bacana nesse sentido. Então é isso aí, Cauê. Valeu, nós agradece todo o resumão que você fez aí, tá? Fique tranquilo que não vai faltar oportunidade. Ah, esqueci de falar que eu também eu vou dar uma de coringa, tá? Então, o que eu quero dizer? Fora todo esse trabalho que eu vou fazer com a Piscina dos Campeões, novos projetos, eu vou estar ali também servindo de coringa. Né? Que é coringa, eu vou estar aí, tudo que precisar fazer e que de repente está faltando mão, eu chego ali, né? Chego ali e tapo o buraco, entendeu? Pá! Então eu vou estar aí servindo de coringa para poder lidar com todas as... Tudo que faltou uma mão, estou ali junto para poder chegar junto. Faltou só dizer isso. Depois eu formalizo isso ali no nosso Eu ponto de acho que só coordenação. Né? esclarecer uma coisa, Vini, que a piscina de campeões, eu pensei em utilizar nossa própria estrutura que a gente já tem no Grupo Brasil. Então, o Grupo Brasil Commons. Daí, para os projetos incubados, eu pensei em criar uma piscina nova. E daí, vamos dizer, teria um espaço ali específico para eles poderem trocar os recursos e receber os recursos e tal. E na, para a operação também vai ter uma piscina específica para isso, que depois a gente pode parar, depois a gente pode pausar. Eu acho que seria muita complexidade colocar tudo no Grupo Brasil Commons, então vamos considera que a gente vai estar utilizando o Grupo Brasil Commons só para a piscina dos campeões. E daí já tem alguns tokens lá, né, de várias pessoas. Então existem coisas para muita gente que já tem, para quem já tem o token na piscina, só envolveria, por exemplo, adicionar um produto ou um serviço a mais lá que represente o que você estaria propondo, né? Então isso seria super simples, né, de fazer, só para trazer isso assim. Tranquilo. Foi mais ou menos o que eu imaginei. Eu só não tive tempo hoje de expor isso cedo. Eu estava com o tempo pequeno, né? Foi até interessante que eu acabei, caiu energia, enfim. Mas foi mais ou menos o que eu imaginei mesmo, Paulo. Então a gente está sintonizados aí. Né? Depois a gente conversa melhor para a gente acertar esse meio de campo aí. Tá bom? Cara, brigadão, valeu. Agora vamos passar aí para o Pablo poder fazer a colheita dele. E aí eu vou perguntar para o Catito se ele também, ele já participou, né? Bateu bola comigo e com o Braz, com relação ao que ele já vem participando, né, dessas explorações. Se ele quer finalizar com a colheita dele, você deve ter, obviamente, uma colheita mais sua também, né, Catito? Mas vamos lá, Pablo, é contigo, querido. Manda ver. Pablo tá aí com a gente? PZYDKX está aqui com a gente. Eu acho que ele responde mais com PZYKX. Pablo. Então, cara, vamos lá, vamos passar para você, Catito. Gustavo, você está podendo se manifestar, abrir o seu. Se você quiser também fazer uma colheita, cara, fica à vontade. Se puder abrir aí, vai ser bacana. Gustavo Gonçalves, né? Se manifesta aí no chat dizendo se você está afim também de fazer parte aqui da nossa dinâmica, né? De fazer uma coletinha do mês de novembro, fica à vontade. Eu passo para você, Catito. Opa, Pablo se manifestou aí. Então, Tá, beleza. Tá rolando aí várias colheitas, várias plantações da Costa do Cacau para a Costa do Descobrimento.
E agora a galera a gente tá aqui deitado, pá, mas aí depois a gente gera um outro fluxo desse. Mas tá rolando aí. Em breve vai vir mais umas guerreiras aí fazer parte aí do Rei. Elas estão se organizando aí, pá. E daí tem muita coisa pra trocar aí com as meninas da Web3. Deu pra Tá, ouvir? pá. Deu pra ouvir, deu pra ouvir. Alto e claro, É acho que todo isso. mundo deu pra ouvir, sim. Tranquilo. Obrigado, querido, pela sua partilha, tá? Nesse sentido. Então, Catito, vamos, já que o Gustavo Gonçalves não vai conseguir falar, tá? Tá sem áudio ainda, tudo na mesma. Se você quiser escrever alguma coisa aí no chat, fica à vontade, querido. Vamos finalizar com você, Catito, para você fazer a sua colheita, sua própria colheita, tá? De novembro. Catito? Muito grato, Vini. Alô, alô. Opa. Manda ver, manda ver. É, uau, novembro foi realmente incrível. É, bem parecido com o Cauê, meu novembro começou em outubro, com um convite muito legal do Ramon. Então, enquanto e lá em pleno evento, muito bacana, de algo que a gente está co-criando. Aí surgiu a oportunidade, né, da piscininha, aí que rede viabilizou também essa com a Daia, lá no Et Latão, onde eu celebro demais. Meu hackathon em família. É, é, foi uma experiência bem legal estar com a Yara nesse evento. Foi uma experiência mais legal ainda. A primeira equipe em família, ainda contar com Oi, Berro, Kate, todo mundo sincronizado, tudo alinhado, as coisas acontecendo como acontecem. Então, celebro demais também. É, fora celebrar, pô, muito, cara. A presença do Enzo lá com a gente, né? E nós estarmos no momento presencial, muito bacana. Foi incrível conectar com outras pessoas também. A experiência da Cosmo Casa foi muito maneira. Café na veia, muito maneiro. O que mais? Nossa, foi incrível mesmo. Nesse meio tempo, a gente, como um Dream Mocha Team, né, mais uma posição assim legal, fortalecendo o Braz, um movimento bem bacana. Naquele edital que a gente acabou não submetendo, mas o momento foi incrível. Temos muito material, muita coisa já pronta. Também é de ser celebrar, assim. Poxa, celebro também, além de todo esse movimento do reggaeton, assim, tá movimentando tanto em mim como na Yara altas explorações, provendo as explorações, a jornada Stigbergica, tá muito maneira e, bom, também faz parte desse mês eu ter me ligado e entrado na Wiki do Rerê, e muito maneiro, muito impressionante também. Outra, outra toca incrível a ser explorada. E isso tem me levado a várias outras explorações. E celebro com vocês também o que eu celebrei com o Vini e Cauê, a criação de né, incentivado pelo comprometimento no Reggaeton, de compartilhar conhecimento, né? A, aí me nutriu fazer contato, que eu consegui acesso, assim, estou subindo aqui, um, um grupo
de recursos educacionais abertos, né, num Commons educacional, chama-se OER, commons.org. Então, tem lá um grupo que já, né, convido a todos para se chegarem, a gente poder tá, tá, tá consolidando, tá disponibilizando esses recursos, né, que a gente pode tá deixando num lugar legal, assim. Fico até sem palavras. Então, eu digo isso, além de celebrar muito esse momento que eu acho muito legal, conseguir tá integrando um Commons mundial, assim, abrindo essa humilde frente da gente estar disponibilizando recursos lá. Vejo isso super ligado também a Sarafum, sabe? Esse movimento. Eu retorno porque a minha viagem em particular está seguindo disponibilizando, e se tu concordar, e no grupo, o que também movimenta essa disponibilização de recursos, não só para o Rereton, mas para outras pessoas que possam acessar, né? Esse recurso de low code, e também a gente está preparando um conteúdo muito legal que ela está fazendo sobre Git. Então, esse mês está incrível, está fechando com várias chaves de ouro, de diamante, chaves etéreas. Celebro várias conquistas e avanços também em outros âmbitos, né? Não, são muito legais, já já estarão chegando juntos, somando aqui tudo, essa grande teia da vida, né? Tudo muito ciclone. Então, tá um mês incrível. Celebro também, cara, que a gente conseguiu um avanço com o INEA, que estava todo enrolado com várias sequências de mudança de gestão, mas em outro projeto, com outro irmão que também está aqui no Rerê, não está presente, o Fábio, com a consolidação do Instituto Curupira, também conta com a Tainá, com o Ramon, então muita coisa legal acontecendo. Lá em Petrópolis, dessa iniciativa, na reserva da Serra da Estrela, Xerém com Petrópolis, Duque de Caxias. Então é isso, menino. É, uma ótima noite para todos nós. Muito grato por tudo, por aqui estarmos. Um fraterno abraço. Maravilha! Obrigado, Catito, como sempre, generoso na sua colheita. Vamos passar aí para o Ramon, ele fazer uma apreciação e um check-out, querido. Que aí a gente finaliza com você, tá bom? O que você achou aqui? O que você conseguiu entender? O que você não conseguiu entender? Eu sei que, enfim, a gente acabou falando alguma coisa que é muito do dia a dia mesmo, da dinâmica, né, de cocriação do Rerê. Mas fica à vontade aí para você fazer a sua apreciação e check-out. A gente pode finalizar com você. Tá bom? Opa, vai lá, querido. Desculpa, tinha perdido os botões aqui. É, bom, eu aprecio assim a, o que foi compartilhado, né? Ainda assim, muitos. Eu me embananei um pouco nos termos, né? Nas descrições aí que você acabou passando aí a mais para eu poder justamente, né, captar. Mas eu vejo assim que eu preciso ainda me aproximar mais assim, da parte conceitual, vamos dizer, teórica, né? Talvez assim, é, é, eu acho que vai vir naturalmente, né? Com acompanhamento, de eu estar aqui ouvindo com vocês para entender melhor e na prática, né? Como, como vou acompanhar essas datas, né? Eu entendi que vai haver esse compartilhamento das datas, sobre as datas. Aí eu acredito ser importante também para mim
É tipo, o canal principal onde isso vai acontecer é o Telegram, né? Eu deixo essa questão assim, justamente para eu ir acompanhando melhor. E o Catito também, eu sei assim que eu posso chegar para ele e perguntar, tirar algumas dúvidas assim, que forem ocorrendo, né? No acompanhamento das atividades, vou pegando aí e pretendo participar mais para me inteirar melhor, né? E eu acredito que no onboard, assim, eu vou ter mais oportunidade também de passar para vocês, assim, no onboard, eu não sei se é isso, a- o termo, a recepção na próxima reunião, né? É, eu queria saber também se eu preciso me preparar, trazer alguma coisa assim mais estruturada, ou seria mais assim, Não, não, descrever não, sobre não. Não precisa a fazer nada atuação. estruturado, não, não. É só você vir com a sua energia, com o seu Ah, o corpo e alma, tá acolhimento, tudo né? certo. É o acolhimento que será feito, né? É acolhimento, Isso. Ah, exatamente. tá. Ah, então beleza, beleza. Eu sigo aqui acompanhando, fico satisfeito aí pela partilha, né? E agradeço. Nada. Valeu, Ramon. Então, gente, Valeu. vamos ficar por aqui, tá? Obrigado, Ramon, pela chegada. Semana que vem a gente vai estar acolhendo o Ramon aqui na segunda-feira. Então, quem quiser participar do acolhimento do Ramon, estejam aqui, né, a partir das 8 horas. Fizemos aí mais um sync geral, né, de acolhimento e cocriação do Herreiro. Dessa vez dedicado a fazer a colheita de novembro, já olhando dezembro, né, final de ano. Foi muito rico, muito bacana. O registro está bacana. Daqui a pouco vai estar disponível no YouTube lá do Herreiro, para o pessoal poder conferir. E valeu, gente. Uma boa noite para todo mundo, bom descanso, tá? E a gente se fala amanhã. Valeu. Forte abraço. Valeu, galera. Boa noite. Boa noite. Tchau.